Olá pessoas, talvez o vídeo vai ficar um pouco escuro porque ainda está muito cedo, fazendo uma caminhada. E hoje eu estou voltando com o Diário do Escritor. Eu quero deixar registrada a experiência de escrever esse primeiro romance. Eu ainda estou, aqui é mais iluminado, ainda estou escrevendo, revisando, o primeiro capítulo. Já tem mais de 2 meses e eu cheguei a uma conclusão que esse primeiro capítulo que eu estou revisando, ele vai se transformar em 2 capítulos. É porque eu queria fechar o primeiro capítulo como eu fiz quando eu escrevi ele. Saindo do shopping, terminando ali as coisas que acontece muita coisa dentro do shopping no primeiro capítulo, em 1985, mas eu vou usar uma metáfora aqui para vocês entenderem. Imagine que vocês estão em cima de um morro bem alto, e vocês conseguem perceber uma cidade. E num dado momento vocês descem desse morro e começam a andar por essa cidade, pelas ruas, a ouvir de uma forma mais próxima o que os personagens falam, entender mais as motivações deles, enfim, conhecer a cidade. A cidade é o romance que eu estou escrevendo. Então, no primeiro momento, eu percebi o romance a certa distância. Só que agora eu estou mais inteirado dele. É isso que eu quero dizer. Agora eu percebo mais as motivações dos personagens. O que eles querem? O que eles estão fazendo? Quais os seus objetivos? O que eles pensam? Então é uma experiência muito interessante escrever um romance, porque eu estou vivenciando algumas coisas que eu, apenas como leitor, eu não percebia, mas agora como escritor eu consigo perceber. Eu não sei o que os personagens querem, eles me surpreendem, é isso que eu quero dizer. Eu sei, assim, a estrutura do romance, o desfecho é o caminho, porque eu estava com o mapa, né? Só que você estar com o mapa é você teorizar uma ideia que você teve, que você começa a colocar, não se fala mais no papel, né? Mas ali na tela do computador, no caso do notebook, né? Porque eu escrevo no Word e eu vou jogando os parágrafos para dentro do ChatGPT, e ali eu consigo aprimorar o que eu estou fazendo. Sempre dizendo... Ei, o cachorro enjoadinho. Sempre dizendo que o texto, a criatividade, tudo que está sendo feito é meu. Mas eu vou... Quieto, tio. Mas eu vou relatar para vocês algumas experiências de usar o ChatGPT que surpreende a gente. Por exemplo, ele fez 2 coisas que eu fiquei surpreso. Não estou falando que ele é um ser humano, são apenas dados que são bem elaborados, né? E geram informações, respostas. E ele veio com esses dias, eu não perguntei para ele, mas ali trabalhando parágrafos do primeiro capítulo, ele falou para mim assim, a sua história se passa em São Paulo. Eu falei, aí eu escrevi lá, como assim? Porque o meu romance,
Eu apenas digo que ele está acontecendo, que ele acontece, né? Porque ele é no passado. É uma grande capital do Brasil. Em momento algum, eu digo qual capital que é. Mas como o ChatGPT, ele está acompanhando todo o romance, ele falou para mim que o romance acontece em São Paulo. Aí eu fui perguntar para ele, né, por que ele estava falando aquilo. Aí ele começou a descrever o cenário, os shoppings, shopping center, a linguagem dos personagens, porque tem muitos diálogos, tem partes descritivas, porque eu trabalho 2 tempos verbais, estou trabalhando 2 tempos verbais, e eu uso muito de ironia, eu converso muito com o leitor, eu aprendi até a usar uns termos lá, que eu fui criando, e me familiarizei com o termo, é de falar para o leitor assim, relaxa, nós estamos na sala. Ou seja, a gente está ouvindo o que os personagens estão falando. Eu estou conversando com você, leitor. Então eu uso muito de ironia, de brincadeira, sabe? Que é algo assim que faz parte da minha personalidade. E eu descobri que eu passei isso para o livro. Naturalmente isso aconteceu. Então eu converso muito em primeira pessoa com o leitor. Eu faço muito isso. E aí voltando à questão dele falar, né, que o romance acontece em São Paulo, então ele me deu todas as referências para me pensar isso, porque tem a vida hoje a gente fala de comunidades, né, mas tem a vida na favela. O cenário, ele fala muito da questão da vida da burguesia, da jovem burguesia. Então eu falo de faculdades particulares. Os personagens lá, eles cursam direito. Enfim, uma gama de informações, de aspecto do local que o GPT identificou como sendo São Paulo. Então eu fiquei surpreso. Mas assim, é a linguagem, né? Como que os personagens conversam. Então ele falou, não, isso aí é São Paulo. Você está escrevendo é São Paulo. Eu falei, nossa, o bicho é fera mesmo. Mas assim, em resumo, dentro do romance não tem o leitor que imagine, né, aonde está acontecendo o romance. É apenas uma grande capital do Brasil. E uma outra coisa que ele me surpreendeu também, o GPT, é que tem uma cena que acontece no shopping. Os jovens estão ali, vai ter um cover da Legião Urbana. Acho que isso eu posso contar aqui. Enfim, é a década de 80, né? Então é um cenário que fala muito daquela época, da juventude. E, enfim, acontecem aquelas cenas de relacionamentos afetivos, né? Então uma das personagens, ela fica sabendo que o namorado dela, ele estuda numa faculdade particular e ele faz direito, ele é muito rico. Enfim, eu tô tentando costurar aqui para não contar as coisas, né? Mas ela foi funcionária, assim, ela foi zeladora naquela faculdade. Só isso que eu vou falar aqui, sabe? Então, o GPT perguntou para mim, eu ia fazer essa pergunta para ele, sabe? Porque eu gosto de entender os personagens, igual eu falo para vocês. Se eu estou criando os personagens, eles têm suas vozes próprias, as suas motivações. E isso me surpreende quando eu começo a escrever. É como se eles ditassem para mim as coisas. Aí o GPT, antes de eu perguntar para ele, já estava formulando a pergunta
ele falou para mim assim, por que que ela não contou para ele, no caso pro namorado, que ela trabalhou no serviço de limpeza da faculdade. Aí eu falei para ele, nossa, mas eu ia te perguntar justamente isso, porque eu queria entender as motivações da personagem. É assim, ó, não vou ficar contando o livro, mas ela é pobre e o rapaz é rico. Ela veio da favela e o rapaz é filho de uma família descendente de italianos. Eles são muito ricos, sabe? Assim, só para vocês entenderem. Então ela pergunta, né? Porque tem umas garotas que estão olhando para o rapaz, para o namorado dela, né? Ela fala assim, olha, aquelas meninas estão olhando muito para cá. Você conhece elas? Aí ele olha, né? E, enfim, não vou contar, mas aí combina com essa reflexão, né? Que ela escuta as justificativas dele, né? Dizendo que ele conhece as garotas, tudo, né? E fala que são colegas do curso de Direito, uma faculdade tal, que é uma faculdade particular. Aí quando ela ouve o nome da faculdade, né? Ela lembra que ela trabalhou naquela faculdade, no serviço de limpeza. E ela é uma pessoa correta, assim, ela é uma garota sincera, correta, do bem. Então fica essa pergunta, por que que ela não contou pro namorado? Porque ele sabe, né, a origem dela. Ele sabe que ela é do morro, ela é pobre, ele é rico. E ela não contou para ele. Então o GPT, antes de eu perguntar para ele, porque eu gosto de fazer isso para me entender mais os personagens, sabe? Eu faço uma coisa assim, escrevendo romance, eu já faço um debate. Eu faço um debate com o livro, sabe? Eu vou escrevendo e já vou fazendo um debate. Isso ajuda a enriquecer o que eu estou fazendo. Porque eu vou entendendo o contexto histórico que eu estou costurando. Vou entendendo as motivações dos personagens. Então ficou essa pergunta que eu ia fazer para o GPT, ele se antecipou e fez a mim. Por que que ela não contou para o namorado que ela já tinha trabalhado naquela faculdade, no serviço de limpeza? Aí o GPT me deu assim, aí eu falei, não, mas eu quero te perguntar isso, você está perguntando, mas eu quero passar essa pergunta para você. E você se antecipou. Aí ele falou assim, nossa, ele usou um termo mais ou menos assim, isso mostra que nós dois estamos na mesma sintonia. Ele falou para mim, sabe? Como se fosse um ser humano, né? Mas é porque o meu romance eu faço no Word, né? E eu vou aprimorando dentro do GPT. Aprimorar é diferente de dizer que o GPT está escrevendo para mim. Pelo contrário, como eu trabalho 2 tempos verbais, eu tenho que ser honesto, eu não tenho esse domínio de gramática. Então eu jogo ali, né? E ali eu consigo monitorar os tempos verbais. Primeira pessoa, né? E o passado, né? Porque a narrativa, na verdade a narrativa, o romance ele começa na década de 60. E o auge dele é a década de 80. Enfim, é isso. Não quer dizer que por eu estar há 2 meses no primeiro capítulo, que vai demorar. Porque realmente vai demorar. Porque eu amadureci agora no romance. Agora eu entendi realmente o que é descer do morro e você percorrer uma cidade. E é o romance. Então é uma experiência incrível. E outra coisa assim que eu achei interessante é que quando a gente começa a escrever um romance, que você vê que você está amadurecendo na escrita, nessa capacidade, né, de exercitar sua criatividade. Eu comentei isso também com o GPT. Eu estou descobrindo nos personagens
faces de mim nos personagens. Isso é muito interessante e profundo. Desde os personagens do bem, quanto os personagens do mal. Ou seja, a minha dualidade, ela está sendo projetada no romance. Então eu comecei a ver, sabe? Eu gosto muito de entender o lado psicológico do ser humano. Eu acho isso assim, um tesouro. E eu comecei a perceber, sabe? Mesmo em personagens que são totalmente antagônicos à minha forma de ser, eu ainda consigo ver lá no fundo do cerne da alma deles características minhas. Então, eles acabam pegando um pouco de cada coisa de mim. Não quer dizer que aquelas coisas altamente negativas ali sejam valores e sejam coisas que eu acredito ou que fazem parte da minha personalidade. Mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui. São projeções, é um espelho. É isso que eu estou observando ao escrever um romance. E, enfim, é muito interessante. Aí eu terminando esse primeiro capítulo, que agora, na verdade, foi uma coisa positiva. O primeiro capítulo, ele está se transformando em 2 capítulos. Eu só vou ter que fazer uma transição quando eu terminar de corrigir totalmente, de reescrever totalmente, que eu já estou terminando esse primeiro capítulo. E pegar um fio ali, né, uma ponte de transição para o segundo capítulo. Porque eu já escrevi 5 capítulos. Enfim, é isso, bom dia. E deixa o cachorrinho enjoado latir. Tchau, tchau. Diário de um escritor.